Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos a mais um boletim informativo aqui no Alô BPC. Eu sou Ana Paula, como sempre, trazendo aí para vocês as melhores e as mais importantes notícias do dia relacionadas aos direitos do BPC Loas. E ó, temos reviravolta. Vamos falar a respeito dos valores de 1.518 mais R$ 600 para o BPC. Vamos falar de pagamentos liberados. Vamos falar de outras notícias importantes. Então, fique comigo até o finalzinho do vídeo para você entender tudo que está acontecendo. Antes eu queria só convidar rapidinho aqueles que ainda não são inscritos no canal a se inscrever, ativar o sininho de notificação e compartilhar bastante. E reforçar que você que precisa de empréstimo consignado pode contar com a nossa equipe. O nosso canal possui uma equipe especialista em crédito. A gente faz toda a intermediação bancária gratuita para você. É um serviço online, seguro, de graça. Então, quem quiser nossa ajuda, pode chamar que a gente vai aí te ajudar, te auxiliar nessa jornada para você conseguir o crédito em total segurança, tudo bem? Então, gente, bora lá trazer as novidades. Nós temos comunicado aqui do governo também. Eu tô olhando aqui na notícia, jogando aqui, tem um monte de notícia chegando. E aí eu vou compartilhando com vocês para vocês ficarem por dentro, entender os últimos acontecimentos, tá? Vocês são de onde? Comenta aí para mim que eu quero saber de onde vocês são. Enquanto vocês comentam, eu vou trazer aqui outras notícias, eu vou trazer outras informações, né? Gente, bora lá, começando aqui com a primeira notícia. Primeira notícia tá aqui, ó, saiu pelo jornal O Globo, que governadores pedem compensação para zerar o ICMS da cesta básica, como quer o Planalto. O governo federal avalia que a medida seria de maior impacto para reduzir a inflação dos alimentos, mas estados resistem. Então, a maioria dos estados do país já adota um desconto na tributação da cesta básica, mas a isenção completa, apelo do governo federal, é rara, revela levantamento feito pelo Globo. Em uma lista de 10 produtos, só São Paulo e Bahia informaram que em mais da metade deles a alíquota é zero. No estado nordestino, porém, parte da isenção só vale para itens produzidos em território baiano. O pedido aos estados para reduzir o ICMS sobre produtos da cesta básica é considerado pelo Planalto a medida com maior potencial de impacto nos preços de alimentos do pacote anti-inflação, apresentado pelo Executivo, que conta também com a redução de tarifas de importação e fortalecimento de estoque reguladores, entre outras iniciativas. Nos cálculos do Ministério da Fazenda, se a isenção fosse adotada por todos os entes federativos, haveria redução de 2,91 pontos percentuais na inflação de alimentos e de 0,46 ponto na inflação medida pelo IPCA. Isso poderia contribuir para colocar a inflação novamente dentro do intervalo previsto na meta. Essa projeção oficial do governo para 2025 é de 4,9%, acima do teto de 4,5%. Sócio-diretor de consultoria José Carlos avalia que a desoneração do ICMS é uma iniciativa com maior chance de reduzir os preços, mas pondera que é difícil os estados abrirem mão da receita. Eles vão querer que a União compense. Parte dos governadores condiciona a desoneração a alguma compensação fiscal por parte da União, o que está fora de cogitação atualmente. E a equipe da XP Investimento estima um impacto de baixa de 0,65 ponto percentual no IPCA cheio. No subgrupo alimentação no domicílio, o recuo seria de 4,2 pontos percentuais, caso a desoneração fosse repassada inteiramente ao consumidor, o que os analistas do banco consideram muito difícil. E um estudo da FGV Direito de São Paulo de 2023 mostrou que, em média, apenas 13% do valor obtido por redução de alíquotas de ICMS de produtos alimentícios chega ao consumidor final. Os produtos da cesta básica já são isentos do imposto federal ligados ao consumo e, ao anunciar as medidas do plano para combater o aumento do preço, o vice-presidente Geraldo Alckmin fez um apelo para que os estados sigam o exemplo da União. Nada disso seria necessário se o sistema criado pela reforma tributária já estivesse valendo, já que ficou acertado na regulamentação que os produtos da cesta básica terão alíquota zero de CBS, que é o IVA nacional, e IBS, que é a parte de estado e município. O Globo pediu aos 26 estados e ao Distrito Federal o detalhamento da alíquota cobrada para 10 produtos da cesta básica, que é carne, leite, arroz, feijão, macarrão, farinha, café, açúcar, manteiga e pão francês. 16 responderam. Após o apelo do governo federal, somente o Piauí anunciou redução das taxas. A desoneração pelos estados depende de um convênio firmado
pelo Conselho Nacional de Política Fazendária. O Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal não analisou o assunto ainda, diante da falta de consenso sobre o tema, e a maioria dos estados já tem alíquotas reduzidas que giram em torno de 7% contra um ICMS geral que varia de 17% a 23%. Bahia e São Paulo, por sua vez, são os mais avançados na isenção completa. Na Bahia, 7 dos 10 produtos são isentos, que é o leite, feijão, arroz, farinha, pão francês, carne e macarrão. Os 3 últimos só se forem fabricados na Bahia. Já café em pó, açúcar e manteiga tem alíquota de 20,5%. Em nota, o governo baiano, liderado por Jerônimo Rodrigues do PT, afirmou que a isenção do ICMS em produtos de cesta básica já é uma realidade no estado. Além dos produtos listados no levantamento, a Bahia também tem alíquota zero para milho, sal de cozinha, fubá de milho, ovos, frutas, legumes e hortaliças. Outros produtos como café, açúcar e manteiga contam com benefícios concedidos aos fabricantes que implicam em redução de alíquota. E no caso da manteiga, o benefício concedido resulta em ICMS zerado para os fabricantes, informou o governo baiano. Então, gente, a gente vê aí uma guerra para tentar reduzir preços, né? A gente vê os esforços aí do governo. Eu queria saber de vocês o que vocês acham disso tudo. Vão comentando aí para mim. Enquanto vocês comentam, eu vou trazer aqui mais uma notícia que saiu. Olha só, né? Inclusive, o governo está sendo gerado várias críticas, dizendo que zerar o ICMS da cesta básica é populismo fiscal. Pode até parecer alívio imediato, mas na prática é um remédio ineficaz com efeitos colaterais graves. Então, a discussão sobre o ICMS dos alimentos tomou aí conta do debate público nas últimas semanas, e depois de anunciar que zerará o imposto de importação dos itens da cesta básica, o governo federal quer que os estados façam o mesmo. E muitas análises sobre o tema se resumiram ao viés ideológico de dividir os entes da federação em 2 grupos, os que adotarão a isenção e os que não adotarão. Mas a questão não pode se resumir a uma proposta de populismo fiscal com pouca eficácia real, até mesmo porque reduzir o imposto não significa que repassará o desconto para o consumidor final. Agora, falando dos pagamentos que estão sendo liberados, gente, olha só, né? Pagamentos liberados. Hoje, o INSS está liberando os pagamentos do mês de março para quem é NIS final 8. Amanhã será a vez do NIS final 9 e segunda, dia 7, NIS final 0, concluindo o calendário de pagamento de março. Deu tudo certo aí com o pagamento de vocês? Alguma dúvida, algum problema? Vão comentando aí. Enquanto vocês comentam, vamos falar da possibilidade dos 1.518, que é o benefício do BPC, mais R$600 do Bolsa Família acumulativo. Como que tá esse projeto que a gente acompanha diariamente? A gente tá botando pressão mesmo para aprovar ainda esse ano, né? Tem o projeto que exclui o BPC, gente, de pessoa com deficiência do cálculo da renda familiar para o Bolsa Família. A inclusão do BPC no cálculo da renda familiar per capita pode impedir o acesso a outros benefícios sociais. E o autor da proposta afirma que esse projeto é de grande repercussão, né? A lei do Bolsa Família, que é a lei 14.601 de 2023, em seu artigo 4, já permite excluir o BPC do cálculo da renda familiar para o Bolsa Família, porém depende de entendimento do assistente social. O que o projeto de lei quer é avançar a modificação da lei, começando, para não pesar tanto para o Estado, com pessoas com deficiência. Então, aquelas pessoas que recebem BPC e possuem deficiência, ele pede para começar, né, de forma gradual a incluir pessoas do BPC no Bolsa Família, começando o BPC por pessoa com deficiência. E ele fala que isso vai ajudar porque as famílias com pessoas com deficiência têm um gasto muito maior do que as famílias que não têm deficiência. E esse projeto está em andamento na Câmara, a gente está acompanhando, ele está aqui aguardando o parecer de relator na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, é de autoria do deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, e é o projeto que altera a lei para garantir que, pelo menos nesse primeiro momento, o BPC por deficiência possa ser assegurada a acumulação do benefício do BPC com o Bolsa Família. Eu quero saber o que vocês acham, vamos cobrar aí pela aprovação desse projeto 2054 de 2024, projeto novo, importante, e eu conto com a ajuda de vocês para a gente cobrar e fazer acontecer. Então é isso, espero que tenham gostado, um beijo, até logo.